Dia sétimo ano. Bem, você já deve estar sabendo, deu uma melhorada, ao ponto de a gente poder ter aula presencial essa semana. E por isso, vamos ter uma semana de aulas híbridas novamente. Essa semana eu vou dar uma acelerada na matéria, porque semana passada, como eu estava mal, eu não consegui dar tudo que eu gostaria de dar naquela aula. Porque Renascimento ele tem um ponto muito importante, porque ele tem diferenças geográficas do crescimento da arte, da ciência, muito por causa da questão econômica de cada país europeu. E na aula passada eu iria dar, junto com a parte de Renascimento científico, a questão do Renascimento na Itália, que foi especialmente muito desenvolvida nesse momento. E hoje a gente vai ver o desenvolvimento na Itália, começando com isso, e em outros países. Aí vocês vão ter uma noção de como foi diferente. No surgimento do Renascimento, o norte e o centro da Itália eram as áreas mais urbanizadas de toda a Europa. Tem um motivo para isso. Nessas regiões, a sociedade exercia uma extraordinária atividade comercial, que enriqueceu empresas, instituições bancárias e manufaturas. Manufatura, vocês sabem, são pequenas fábricas, estabelecimento industrial, não industrial da forma que a gente conhece hoje em dia, com, por exemplo, uma chaminé, essas coisas. Indústria com chaminé, vamos usar essa comparação. Indústria com chaminé, com uma máquina a motor, é depois, é bem depois. Nesse momento, ainda a gente está falando de uma indústria, sim, que tem máquina, tem, só que ela depende do uso da força humana, em grande parte das vezes. Uma ou outra ali tem o uso de, por exemplo, um rio que passa por perto, aí move um moinho ali move as engrenagens. Mas isso é raro. E depende muito da situação de ter um rio para fazer isso. O comum era maquinário que depende ali do esforço humano para ele ser usado e que sim dava um grande avanço na produção em relação ao artesanato em si. Isso era a manufatura que a gente está falando nesse momento. Cidades independentes como Veneza, Gênova e Florença eram os grandes centros mercantis. E as famílias mais ricas viviam em constantes disputas pelo poder, em suas cidades ou em outras, contratando exércitos de mercenários liderados pelos condottieri, ou comandantes. As cidades italianas, elas não são parte da Itália. Não existe Itália nesse momento. Tem-se a ideia de uma península itálica, por uma questão de geografia, mas a Itália, país Itália, não existe. O que existe são essas cidades-estados. O que é cidade-estado? É uma cidade, eu já até expliquei isso para vocês ano passado, mas sempre por lembrar. É uma cidade que ela é tão rica e poderosa que ela se mantém autônoma. Ela não precisa de uma estrutura enorme de um país para se manter. E essas cidades-estados de Gênova, Florença e Veneza, elas dominaram grande parte do comércio da região. E não só da região, pelo Mediterrâneo também. E aí vem a grande diferença delas para outros países. Elas praticamente conseguiram, através de um esforço muito grande, reavivar o comércio pelo Mediterrâneo, que já não era a mesma coisa desde a queda do Império Romano. E o comércio pelo Mediterrâneo era muito rico, porque conectava lá com o Oriente. A questão das especiarias, que influenciam na questão das grandes navegações, digamos, popularizada na Europa, o seu uso e consumo nesse momento.
Os italianos estavam pegando especiarias da Rota da Seda e outras coisas que na Europa faltavam e trazendo para lá, para dentro, para vender. Isso deu muito dinheiro para eles. E o que isso tem de importante com o Renascimento? É o financiamento dos artistas, quem está falando. As famílias ricas das cidades apreciavam ostentar poder e tornavam-se benfeitoras das artes e da cultura, mantendo financeiramente muitos artistas. Esses benfeitores eram chamados mecenas. Os mecenas fazem parte de um sistema chamado mecenato. O que é o mecenato? Era o patrocínio financeiro e material fornecido por membros de famílias ricas para aqueles que desenvolvessem atividades artísticas, culturais e científicas. A burguesia enriquecida com o comércio também queria se destacar e apoiava artistas, pensadores e obras com valores diferentes dos da igreja e da aristocracia. Esse ambiente de conflitos armados e de superação de valores teológicos muito antigos, o indivíduo, substituindo-os por valores que privilegiavam o indivíduo, a Itália tornou-se um ambiente pioneiro da grande renovação cultural. Assim, o Renascimento ficou consagrado como um dos períodos mais revolucionários da história da humanidade. O pessoal que era rico, os líderes das cidades, os príncipes, que é uma coisa interessante, eles não tinham reis. As cidades italianas tinham príncipes, eram principados. Quer dizer que eles eram subordinados a alguém? Não. A ideia do príncipe, no caso das cidades italianas, ela é uma ideia da origem dessa palavra príncipe, que é o primeiro entre os iguais. E dentro das cidades tinha uma burguesia muito grande, muito rica, que começou a disputar entre si a questão do prestígio social. E apoiar artistas, cientistas, escritores, isso era um meio deles mostrarem como eles têm dinheiro, que eles têm dinheiro não só para poder sobreviver, manter sua família, ter uma casa grande, mas também tem dinheiro sobrando para poder usar em outras coisas, como na arte, na cultura e na ciência. Isso era uma forma de ostentar o poder que era muito disputado dentro das cidades italianas. A gente está falando de uma época de grandes conspirações, de tramas grandes politicamente. Assim, a Itália, que a gente conhece hoje, ela foi um campo de grandes conflitos, não só no campo de batalha, na política também. E junta isso com um pensamento que quer deixar a imagem do indivíduo mais sobressaída, isso casa com a vontade de ser maior, de aparecer para os outros, com a questão a questão do Renascimento de querer exaltar o indivíduo, e tem indivíduos com dinheiro querendo ser exaltados. Agora vamos falar um pouquinho sobre as artes que a gente encontra que a gente encontra na Itália. Também encontra elas em outros países, mas na Itália teve-se um grande destaque. Arquitetura e escultura. No Renascimento italiano destacaram-se os arquitetos Filippo Brunelleschi, Donato Bramante, Leão Alberti e Andrea Palladio. Em suas obras, eles priorizavam valores da antiguidade clássica, como o equilíbrio e a harmonia das formas. Então, as esculturas deles eram muito bem... As construções deles eram muito bem planejadas e harmoniosas entre si. Não era uma construção, faz aí, porque tem que servir a um propósito. Não. Era algo que era pensado e muito bem planejado, com um acabamento final muito bonito também. A escultura foi outra obra importante no Renascimento, por incorporar estudos de anatomia desenvolvidos na época. A gente já viu isso um pouquinho lá com Da Vinci.
Entre os artistas inovadores que atingiram grande expressividade em suas esculturas, destacam-se Gilberti, Donatello e Michelangelo. Aqui a gente tem talvez seja a mais conhecida obra de escultura do Renascimento, que é o Davi. Sabe Davi da Bíblia? Então, o Davi, que foi esculpido por Michelangelo se me lembro bem, isso aqui é mármore, no mármore. A gente vê que ele tem certas características que lembram um pouco as artes greco-romanas. Mas a figura em si, o homem em si, que está sendo retratado, é um personagem bíblico. Que mostra como era uma grande parte do funcionamento do Renascimento. A música. Durante a Idade Média e parte do Renascimento, a igreja dominava a música, encomendando composições para festas da fé cristã. Muitos compositores do Renascimento, sentindo o clima de renovação que estimulava as artes, desejavam criar música não religiosa, profana, na visão de alguns religiosos. Experimentar a polifonia criada na França e na Itália. A polifonia é uma técnica de composição que une, de forma harmônica, duas ou mais vozes ou dois ou mais instrumentos, criando um efeito sonoro inovador. Na Itália surgiu então um estilo musical chamado madrigal, composição não religiosa para coral com versos de linguagem popular. O compositor italiano Giovanni Palestrina, apesar de compor para a igreja e somente música vocal, ou seja, que precisa da voz só, aperfeiçoou a técnica da polifonia e criou obras profanas, entre aspas, de grande beleza. A questão da música foi mais de tirar do eixo religioso e começar a se fazer músicas de outros temas. A questão da música em si, historicamente, ela sempre foi muito ligada à questão religiosa, nesses princípios de humanidade, desde a antiguidade em si até passando pela Idade Média. A grande maioria das músicas eram religiosas, mas tinham-se, lógico, músicas que exaltavam heróis de guerra, que falavam do dia a dia, mas elas tinham pouco valor por quem tinha dinheiro antes do Renascimento. Com o Renascimento já vai se dar também um olhar para a música e buscar uma musicalidade, digamos, fora da questão religiosa. Literatura. Os escritores do Renascimento buscaram recuperar os gêneros literários da cultura clássica, como a poesia lírica e a epopeia. Para renová-los, entre os autores que inovaram na arte da palavra, destacaram-se Francesco Petrarca, autor da obra Cancioneiro, que reúne 350 poemas líricos. O que é um poema lírico? É um poema que ele tem uma musicalidade na sua construção. Você pode quase cantá-lo ao lê-lo. Nos quais são abordados os próprios sentimentos do poeta. Ou seja, o poeta pondo seus sentimentos em letra para poder expressar esse sentimento. Hoje a gente acha que, nossa, isso era uma novidade na época. Era, porque essa questão de se expressar o sentimento em si do poeta ficou muito tempo esquecida. E aí faz realmente completo sentido a questão do Renascimento, quando a gente está falando desse ponto. Petrarca é conhecido também como inventor do soneto, uma forma de poema com 14 versos, praticada até os dias de hoje. Tenho certeza que vocês já sabem que é um soneto. Me lembro bem nas minhas aulas de português que a gente aprendia sobre isso. Outro importante autor do Renascimento foi Giovanni Boccaccio, que escreveu a obra Decameron, uma obra de 100 contos curtos. Esses contos são narrados por jovens e tratam de sentimentos como inveja, traição e paixão.
Ou seja, o Decameron é uma obra que ela pega a questão da juventude e cria-se ali pequenas histórias, esses contos, que exploram a questão dos sentimentos juvenis. Que na época também não se tinha muita noção até do que era a juventude em si. Não se tinha, por exemplo, uma definição de adolescente nessa época ainda. A noção do que é um adolescente vem depois. A definição dessa época era criança, adulto. Ponto. Esse meio termo de transformação de criança para adulto só foi começar a ser classificado como algo separado muito tempo depois. Mas nessa época já se percebia certas inquietudes durante um certo período de idade que ressaltava muito a questão da paixão, dessa coisa, das mudanças que o corpo sofre, que eles não sabiam que influenciavam no comportamento, mas influenciam. E por isso que Decameron é uma obra muito importante. Outro que a gente tem também é o escritor e poeta de maior importância do Renascimento. Foi Dante Alighieri. Dante Alighieri é o autor da Divina Comédia. Nesse poema, o próprio Dante é personagem e conta sua viagem mística pelo inferno, purgatório e paraíso da teologia católica. O Dante é interessante por quê? Porque ele faz uma comédia, mas uma comédia nos moldes gregos da comédia, que tem tragédia em si também. Ela mescla com a tragédia. Mas o que segue é a questão da comédia. E o Dante, ele explora a questão do funcionamento do céu, funcionamento do purgatório, funcionamento do inferno, de uma maneira que ele está também fazendo uma crítica à sua sociedade. O funcionamento do céu, ele digamos, análogo, ou seja, ele lembra algo que está na sociedade dele. Assim como o purgatório e o inferno também. Mas principalmente a questão do inferno. A expressão inferno de Dante vem disso aqui. É da Divina Comédia. É ele que, digamos, ele faz uma separação do inferno com os pecados capitais. Por que ele faz isso? Porque ele queria apontar os erros de certas pessoas importantes de seu período. Ele foi muito inteligente nisso. Porque apesar de fazer uma obra que é polêmica para a época, ele atraiu a atenção de muita gente. Porque a forma dele descrever não deixa claro quem é a pessoa que ele está apontando. Isso foi muito inteligente da parte dele. Pintura. As pinturas da Idade Média tratavam cenas e figuras planas em uma única dimensão. Os pintores do Renascimento romperam com esse modelo estático. Suas obras passaram a transmitir o movimento dos corpos, com traços mais naturais, sugerindo sensação de liberdade. Isso a gente acabou vendo um pouco antes, por causa do Leonardo da Vinci, as pinturas dele. A gente percebe a questão de profundidade, percebe a questão de textura. Parece que tem textura nas peles das pessoas, das roupas. A gente percebe que assim, a imagem ela é parada, mas a gente consegue ver através dos muitos detalhes postos como se fosse uma captura de um movimento. Se tem um guerreiro puxando a espada, ele está parado assim, a gente entende que ele não está assim o tempo todo, ele estava pegando a espada. Então é muito interessante isso, essa questão da sensação de liberdade, sensação de movimento, que uma pintura que é estática, mas não parece ser estática. As primeiras obras que mostram a transição do estilo medieval para o renascentista são as do pintor italiano Giotto. Nelas, personagens e objetos apresentam formas próximas da realidade graças às noções de espaço e de profundidade. Após Giotto, surgiram os pintores do Renascimento italiano, como Masaccio, Botticelli, Michelangelo, Rafael e Tiziano, que aperfeiçoaram as técnicas de pintura. A técnica de perspectiva na pintura.
Outra diferença marcante entre a pintura renascentista e a pintura medieval foi o uso da técnica de perspectiva. A gente já viu isso bastante, questão de profundidade, de até ângulo, mas a gente vai ver um pouco mais de detalhes. Essa técnica baseia-se em cálculos geométricos e matemáticos, daí outro conhecimento ajudando a arte, criando um efeito em que os objetos de uma cena parecem ter profundidade diferente, tal como vemos na realidade. No Renascimento, essa técnica foi aperfeiçoada e a pintura passou a ser considerada uma atividade intelectual por se aproximar das ciências, uma vez que os pintores precisavam ter conhecimento de matemática e de geometria para executar suas obras. Foi por meio do desenvolvimento desses efeitos e sensações que as representações estáticas da arte medieval terão lugar às figuras dinâmicas da arte renascentista. A gente tem, por exemplo, um exemplo disso que é a Escola de Atenas, que é um afresco pintado por Rafael, que a gente vê que profundidade, parece que estou entrando lá dentro da imagem, pelas pessoas em si, dá para perceber movimento e uma coloração muito harmoniosa. Aí então a gente pula para a página 310 e vamos ver o Renascimento agora em outros países. Renascimento na Alemanha. Não existia Alemanha nesse momento, mas o que a gente vê são o Renascimento em cidades alemãs. Mesma coisa da Itália, a Alemanha também passava. No final do século XV e início do XVI, os ideais dos humanistas do Renascimento chegaram à Alemanha. O povo alemão ainda estava sob o impacto da Reforma Protestante, que a gente vai ver no próximo capítulo. Iniciada por Martim Lutero, religioso que criticava os abusos praticados pela Igreja Católica. Em um ambiente de mudanças e violentas disputas religiosas, as ideias do Renascimento influenciaram a produção artística alemã, especialmente as pinturas e gravuras de Albrecht Dürer e Hans Holbein, o Jovem, inspirado na Renascença italiana. Embora mostrassem características germânicas em temas religiosos, com tendências trágicas e sombrias. Outro importante artista do Renascimento alemão foi o arquiteto Elias Howe. Aqui tem um exemplo da prefeitura de Augsburg, na Alemanha, que foi projetada por Elias Howe. Uma gravura de Albrecht Dürer, no final do século XV, que representa o céu e o inferno. Aqui temos um autorretrato do Albrecht Dürer, que se chama Autorretrato com Luvas. Ele mesmo se pintou. E temos o retrato de Ana de Cleves, uma importante nobre da época, de Hans Holbein, o Jovem. O Renascimento na França. Assim como na Itália, os mecenas foram muito importantes para o Renascimento francês. Eles apoiaram financeiramente intelectuais, arquitetos e pintores e poetas. A França vivia então uma época de renovação de ideias. Um dos pensadores mais notáveis do período foi Michel de Montaigne. Ele escreveu a obra Ensaios, defendendo a necessidade de adotar uma postura cética em relação a dogmas ou verdades absolutas. O que é uma postura cética? É você acredita, mas não 100%. Acredite 95%. Deixe 5% duvidando, porque se tiver errado, você vai encontrar o erro na sua dúvida. A filosofia cética afirma que, como o nosso saber não pode chegar a nenhuma certeza em relação à verdade absoluta, o melhor é manter-se em dúvida intelectual permanente sobre ideias, instituições e fatos. Para Montaigne, os sentidos humanos não são confiáveis e o caminho para se libertar da superstição e da hipocrisia está na dúvida, não na fé. Lê um trecho da obra Ensaios. Somos todos constituídos de peças e pedaços juntados de maneira casual e diversa. E cada peça funciona independentemente das demais. Daí ser tão grande a diferença entre nós e nós mesmos, quanto entre nós e as outras pessoas.
Outro importante escritor do Renascimento francês foi François Rabelais, autor da obra A Vida de Gargantua e de Pantagruel. Essa obra, condenada pela Igreja, era marcada pelo uso de sátiras e linguagem vulgar. Vulgar é simples, comum, muito popular. Agora, em Portugal, o Renascimento em Portugal refletiu o otimismo pelo sucesso das grandes navegações. A influência de centros comerciais e culturais renascentistas, como a Itália e Flandres. Flandres é atualmente parte da Bélgica e da Holanda. Já não é um local que existe mais. E o contato com civilizações do Oriente e da África se incorporaram à arte portuguesa. Na literatura destacou-se o poeta Luís Vaz de Camões, também conhecido como um dos maiores poetas e autores portugueses. Que ele é o autor da obra Os Lusíadas, publicado em 1532, um poema épico que exalta os feitos de Vasco da Gama e as conquistas marítimas dos portugueses. Na arquitetura predominou um estilo propriamente português, chamado manuelino, desenvolvido durante o reinado de Dom Manuel I, entre os anos de 1495 e 1521. Arquitetos importantes desse período foram Francisco de Arruda e Diogo de Torralva. As principais obras desse período foram o Mosteiro dos Jerônimos e a Torre de Belém. Aqui tem um mosteiro, para vocês verem a arte da arquitetura, e a Torre de Belém. A questão em Portugal é que o Renascimento foi muito ligado à questão religiosa. Portugal sempre teve uma ligação grande com a questão religiosa. E a obra Os Lusíadas, ela bem isso, ela mostra a questão da exploração ultramarina muito junta com a questão da religiosidade. Na visão de Portugal não, vamos botar na visão de Camões, a aventura pelos mares, essa exploração marítima, tem um quê de grandiosidade pelo próprio desafio da distância por si só. E no meio do caminho se encontra novos desafios. Uma visão muito romântica até se vê. Renascimento na Espanha. Na Espanha, o movimento renascentista se manifestou no final do século XV, no contexto das grandes navegações. Vários artistas produziram pinturas e esculturas com teor religioso. Um dos mais importantes pintores do Renascimento espanhol foi El Greco, autor de obras como Toledo sobre as Tempestades, O Enterro de Conde Orgaz, A Santíssima Trindade, O Martírio de São Maurício e El Espólio. Aqui a gente tem uma imagem da pintura El Espólio de El Greco, que é uma parte da paixão de Jesus Cristo. A maior obra literária do Renascimento espanhol é Dom Quixote de La Mancha, do escritor Miguel de Cervantes, publicada em 1605. O livro narra as aventuras fantasiosas de um nobre que pensa ser um cavaleiro medieval. Trata-se de uma paródia dos romances de aventura de cavalaria, com o objetivo de criticar a sociedade espanhola da época, considerada atrasada e feudalista. Don Quixote de La Mancha provavelmente um dos livros mais conhecidos desse movimento renascentista. Existe uma escultura em bronze feita por Lourenço Caulate Valera, que representa Dom Quixote e o seu fiel escudeiro, o Sancho Panza, que fica na cidade de Madrid, capital da Espanha. É tão importante os personagens que fizeram até uma estátua para eles. E isso realmente evidencia a importância do personagem na cultura espanhola. Na Inglaterra, durante os séculos XV e 16 e 17, viveu um período de grande prosperidade por causa de sua intensa atividade comercial e exploração das colônias na América. Ou seja, estamos falando do momento que a Inglaterra começa a se destacar.
O Renascimento inglês se caracterizou por avanço na música com o compositor William Byrd, criador de obras para voz como Ave Verum Corpus, Missa para quatro vozes e Para Minha Lady Neville. Muitas obras literárias inglesas tiveram características claramente humanistas. Os ingleses foram muito ligados ao humanismo. Nesse contexto, destacam-se as peças teatrais de William Shakespeare, um dos mais conhecidos escritores do mundo, que entre eles temos Henrique V, Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, Hamlet, Macbeth e Rei Lear. Seus temas, cômicos ou trágicos, tratavam de poder, de inveja, de cinismo e de desilusão. O Shakespeare ele buscou usar muito da questão do ser humano em si, do indivíduo em suas obras. E até por isso que ele chamou tanta atenção, porque ele deixava muito de lado as questões políticas e religiosas para focar na pessoa. E que na época era o assunto do momento. O Shakespeare foi tão grande entre os escritores que ele conseguiu criar o seu próprio teatro. E isso não era comum. Era difícil um escritor ganhar bastante dinheiro a ponto disso. Que foi construído em 1599 e se chamava Globe Theatre. O Globe Theatre existe até hoje e ainda há apresentações de peças por lá. É bem interessante isso, porque eles mantiveram grande parte da estrutura original até em respeito à memória de Shakespeare. Renascimento em Flanders. Entre os séculos XIV e XV, em Flanders, uma região de comércio muito rica, o Renascimento influenciou a literatura, a filosofia e as artes plásticas. Na pintura, os artistas flamengos, não o time, Flamengo era chamado quem habitava a região de Flanders, se destacaram para criar a tinta a óleo, revolucionando as técnicas de pintura conhecidas na Europa até aquela época. Por levar óleo em sua composição, esse tipo de tinta demorava mais para secar, permitindo que o artista tivesse mais tempo para fazer ajustes nas cores e criar texturas e efeitos de luminosidade. Os principais pintores flamengos foram Jan van Eyck, Hieronymus Bosch e Peter Bruegel, o Velho. E aqui a gente tem algumas dessas pinturas. Temos a Adoração do Cordeiro Místico, que é uma pintura sobre um painel de Jan van Eyck. Aqui a gente vê como ele faz a questão de brincar com luminosidade através da pintura. Temos a Tentação de Santo Antônio, que foi pintada por Hieronymus Bosch. E temos uma das mais conhecidas delas, que é a Torre de Babel, pintada por Peter Bruegel. E é isso, turma. A gente fica por aqui. Vamos lá para nosso grupo do Telegram, que eu vou passar algumas atividades para vocês. Beleza?